Bom, eu queria começar agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade e dizer que eu acho muito legal esse formato, porque não sou professor de doutrina espírita, evidentemente. Então, aqui para mim é um grupo de estudo, por isso fiquem à vontade aí para participar, seja após essa fala inicial ou mesmo a qualquer momento, se o coordenador quiser interromper, fique à vontade. O tema que me foi solicitado é extremamente oportuno, já falei dele algumas vezes e sempre tento refletir sobre esse tema, e, a meu ver, é um tema muito positivo, mas que precisa ser bem compreendido, sob pena até da gente pensar que Jesus estaria nos pressionando, né? No mundo atual, já de tantas pressões, quando Jesus nos pergunta: que fazeis de extraordinário? Será que isso, lido e meditado apressadamente, não poderia até soar como mais uma pressão, mais um fator para nos gerar ansiedade? E é claro que jamais essa seria a proposta do Cristo. Eu vou basear o nosso estudo numa página de Emmanuel, que, como sabemos, né, é um grande orientador dos estudantes do Evangelho. E eu peguei essa página no livro Vinha de Luz, no capítulo 60. Mas antes de entrar nesse capítulo 60 do livro Vinha de Luz, eu acho importante a gente lembrar que Emmanuel, quando começou essa série, né, fiquei até feliz de ver que vocês estão estudando também o livro Caminho, Verdade e Vida, né, em outro dia aqui das reuniões. Esse é um livro interessante porque Emmanuel inaugurou, né, estas interpretações do Evangelho. E quando ele diz no prefácio que não existe linha divisória entre o templo e a oficina, né? Nos dizendo assim, para não sermos um na casa espírita e outro na nossa família, né? Um no centro espírita e outro no trabalho, no trânsito, na vizinhança, etc. Então, já é um alerta aí do benfeitor no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, nos convidando à coerência. Mas eu também lembrei do prefácio, porque Emmanuel vai explicar que muitas vezes ele vai pegar ali um versículo apenas, e não raro até menos do que um versículo, né? Um pedacinho de um versículo, para fazer a sua interpretação e a sua proposta de reflexão. E é o caso desse, né? Porque ele pegou ali menos do que um versículo, né? No capítulo 60 do livro Vinha de Luz, ele pega apenas o finalzinho, né? Que é essa pergunta do Cristo: que fazeis de extraordinário, que fazeis de especial? Mas Emmanuel vai nos contextualizar dizendo assim: olha, nós, espíritas cristãos, não somos privilegiados, né? No sentido de eleitos ou de alguns que levaram vantagens. Mas é bem verdade que nós tivemos acesso, nessa encarnação e talvez até em outras, ou mesmo em estudos no plano espiritual, durante a erraticidade, a conhecimentos que a maioria, inclusive de cristãos, não tem ou não teve. E aí, nessa lâmina, eu coloquei aqui alguns, tanto que Emmanuel citou, né, nesse capítulo 60 do livro Vinha de Luz. Estou citando aqui várias vezes para a gente estudar depois, né, na íntegra.
porque aqui é mais ou menos um trailer de um filme, né? A gente tem que assistir o filme depois, né? Mas outros eu fui complementando, porque, afinal de contas, o que que a gente recebeu, né? Que tesouro é esse que muitos aqui na Terra, e não me refiro só a ateus, a materialistas, mas até mesmo a cristãos, não tiveram ainda essa oportunidade. Por exemplo, de estudar a reencarnação, de entender a justiça divina com essa chave da reencarnação, de entender que nós não fomos criados no berço e muito menos morreremos no túmulo, que a nossa vida existe uma pré-existência multimilenária, né? E que existe milênios pela nossa frente. Quantos irmãos, às vezes, de outras frentes religiosas acham que, assim, morreu, ficaremos dormindo, esperando um juízo, enfim. Nós sabemos que não é bem assim, para usar uma expressão do irmão Jacó no livro Voltei. Então, Emmanuel vai citando assim uma série de pérolas que nós, espíritas cristãos, tivemos acesso, no mínimo intelectual, né? Mas nós sabemos que não basta. Então, por isso que assistir palestra, ler páginas, são passos importantes, fazer tarefas, né? Campanha do quilo, passe, atendimento fraterno, tudo isso é fundamental. Mas também meditar e sentir para viver o evangelho no nosso dia a dia, como diz Alcione no livro Renúncia, esse é o convite verdadeiro do Cristo. Mas o que eu achei fantástico desse capítulo 60 é que, depois de elencar, né, coloquei 11 itens aqui nessa lâmina, mas poderíamos colocar os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita, ou até parar aqui, né, nos 3 primeiros, como a existência de Deus, a imortalidade do espírito e a questão da reencarnação, para depois fazer a pergunta que Jesus está nos fazendo. E aí? Nós sabemos de tudo isso. E o que que a gente faz com isso? E aí, pessoal, eu acho que a gente precisa, nas nossas reflexões espíritas, descer um pouco para o chão da vida, né? Hoje mesmo à tarde, eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que estava com um problema de relacionamento com a sua chefe no trabalho. E essa pessoa é espírita, já tem aí talvez uns 20 anos de doutrina espírita, e foi até às lágrimas no seu depoimento, e pensando em desistir, etc e tal. E como é uma pessoa que a gente tem uma certa liberdade, eu perguntei, olha, como diria Emmanuel para Chico, né? A gente precisa, porque ela falou assim, eu não sei lidar com grosseria. Eu falei, olha, mas o evangelho não é um buquê de flores para a gente pendurar, né, na prateleira e ficar admirando, olha que lindo o Sermão do Monte. Também admirar a sua beleza, mas o evangelho é, antes de qualquer coisa, uma caixa de ferramentas. E a gente está matriculado numa escola que não tem só espíritos gentis. Os espíritos grosseiros estão ao nosso lado e muitas vezes somos nós próprios, percebendo ou não percebendo. Então é preciso que a gente aprenda a lidar com a grosseria e não adianta fugir, porque muitas vezes eu vou desistir, vou mudar de emprego, vou mudar de bairro, vou mudar de marido, mas não adianta a gente mudar circunstâncias exteriores, porque nós vamos encontrar situações semelhantes em outros ambientes. Então, a proposta de Jesus é mudar também a maneira como a gente encara os desafios.
E neste exemplo real, que curiosamente aconteceu hoje à tarde, e eu estou lembrando aqui de comentar en passant, nós dizíamos isso, olha, Emmanuel, certa feita, falou para Chico, né, que era preciso desenvolver uma certa carapaça, né, para lidar com as alfinetadas da vida. Nós não podemos mais ser bexigas de aniversário de criança que na primeira alfinetada a gente estoura. Então, quando Jesus está perguntando que fazeis de especial, que fazeis de extraordinário, não é escalar o Himalaia, como brincava Chico, né? Não é, eu vou ter que ter uma obra como outros desenvolveram, né, na linha da assistência social. Tudo isso é possível, é louvável. Mas muitas vezes é no dia a dia, debaixo de um teto com 4 ou 5, ou na vizinhança, ou com chefe difícil, ou com funcionário insubordinado, ou com filho rebelde, que Jesus está nos fazendo essa pergunta que Emmanuel nos convidou aqui a refletir. Agora, quando Emmanuel fala assim, que fazeis mais que os outros, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para entender essa pergunta, para a gente não cair no abismo da comparação, nos comparar com os outros. Não é essa a proposta de Emmanuel, né, muito menos de Jesus. Então, é assim, o que nós estamos fazendo de melhor do que nós próprios fizemos ontem ou hoje de manhã? Porque se quisermos a receita certeira para o sofrimento, é ficar nos comparando com os outros, né? Ainda mais quando caímos assim até na infantilidade de querer nos comparar com Chico Xavier, com outros, digamos assim, luminares, que não são espíritos puros, mas que são espíritos, irmãos que estão à nossa frente e que vieram com outras propostas, né? Claro que também não é um convite à acomodação. Muitas vezes eu escuto companheiros até de tarefas, né? Falam assim, mas Chico Xavier tinha Emmanuel. Aí eu sempre brinco, e nós não temos Emmanuel também? Quantas obras de Emmanuel nós temos? Não, mas ele tinha Emmanuel só para ele, né? Claro que não era assim. E os desafios que Chico tinha? Será que a gente daria conta? Então, não é para a gente nos comparar com o outro, mas também não é para a gente ficar assim, ele fazia isso porque ele era santo. Fulano faz isso porque é um espírito superior. A gente adora, assim, rotular as pessoas e muitas vezes a gente ignora os desafios que o outro tem e que está fazendo um sacrifício enorme, um exercício de disciplina, de autocontrole, para conseguir cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem buscarmos santidade num passe de mágica, ou a superioridade espiritual, ou seja, nos colocarmos no nosso devido lugar, mas a proposta de Jesus, enquanto um líder, tem uma dose de ousadia. Então, essa pergunta que fazeis de extraordinário, tem uma dose de, olha, vocês podem fazer mais, vocês tiveram um depósito divino que muitos outros não tiveram e que vocês próprios não tiveram em encarnações passadas. Então, por que não fazer um pouco mais? Mas o que é esse um pouco mais? Essa é a grande pergunta. É um pouco mais de paciência com o cônjuge difícil? É um pouco mais de tolerância com um amigo de infância, mas que desenvolveu uma filosofia ou uma preferência partidária totalmente diferente da minha? Mas será que eu não posso, digamos assim, conviver pacificamente
com ideias diferentes das minhas. Eu estava vendo um documentário no Netflix, não sei se vocês já assistiram, e o capítulo que eu vi era de uma juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do documentário, se alguém lembrar aí, até me ajude, mas o príncipe Harry e a esposa dele, que são tipos anfitriões, eles apresentam lá alguns líderes inspirados em Mandela, né? E um dos episódios é sobre essa juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, recentemente desencarnada. E ela estava citando um outro ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Scalia, né? E dizendo que uma vez ela ouviu dele o seguinte, que perguntaram para ele, né, como é que ele conseguia conviver com ela, sendo que eles tinham ideias assim tão diferentes. E ele brincou respondendo mais ou menos assim, que muitas vezes até pessoas extraordinárias tinham ideias péssimas. Então, ao mesmo tempo que ele fala que ela é uma pessoa extraordinária, ele brinca, né, dizendo, mas ela, como qualquer pessoa extraordinária, tem ideias péssimas. Claro que é uma brincadeira, né, querendo dizer ideias totalmente opostas às minhas, mas isso não me impede de continuar admirando e reconhecendo nela uma pessoa íntegra, inteligentíssima, mas nesta matéria de economia, de direito, de ciência, de política, enfim, eu penso muito diferente dela. Mas no mundo atual, né, um tanto quanto aí provocados e incentivados pelos algoritmos, nós perdemos essa capacidade. E Jesus está nos convidando, né, a recuperar a capacidade, porque pouco antes dele fazer essa pergunta, né, na véspera dessa pergunta, ele estava falando do quê? Estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ele estava falando do amar os inimigos. Então, não é amar dando beijinho nos inimigos, né? Kardec vai estudar isso no Evangelho segundo o Espiritismo e até no Livro dos Espíritos. Não quer dizer que eu vou, né, dar flores, bombom e abraçar e dar beijinho nos meus inimigos. É amar no sentido de compreender, colocar no lugar dele, ter empatia, entender por que será que essa pessoa pensa assim. Às vezes é porque a condição socioeconômica dela, a trajetória de vida dela, foi muito diferente da minha. Se eu tivesse tido o histórico de vida dela durante essas 4 décadas, possivelmente eu pensaria igual a ela. Enfim, amar os inimigos no sentido de conviver harmoniosamente, mesmo que a gente pense diferente. Porque se a gente continuar no rumo que nós estamos, e aí Estados Unidos se assemelha ao Brasil, né? Esse é um fenômeno mundial, nós estamos à beira de um colapso social, né? De perder a capacidade de viver enquanto sociedade organizada. E apesar de estarmos ainda muito longe de planos superiores, mas existem conquistas civilizatórias que nós já adquirimos, né? Ou pelo menos supunhamos ter adquirido. E, pelo visto, essas conquistas ainda estão fincadas em areia e não na rocha, né? E as instabilidades que a gente vive em diversos países, e ainda as guerras que povoam aí vários pontos do nosso planeta, nos sugerem que talvez ainda não atingimos o ponto civilizatório que imaginávamos, né? Mas já poderíamos ter atingido. E não estou me dirigindo a ateus materialistas. Estou me dirigindo a cristãos espíritas. Porque muitas vezes, por incrível que pareça, somos nós, cristãos espíritas, que ainda
digamos assim, colocamos lenha nas fogueiras, seja no lar, seja nas redes sociais, seja no trabalho, da discórdia, dos conflitos, e aí não tem judiciário que dê conta, né? Não tem Suprema Corte dos Estados Unidos, para lembrar de novo da ministra que eu acabei de citar, que dê conta. Se nós não começarmos, né, a exercitarmos a capacidade de solução dos nossos conflitos, sem depender de um terceiro, seja um árbitro, seja um juiz, seja um promotor, não tem instituição humana para dar conta. Os conflitos vão se multiplicar. Paralelamente a essa pergunta, que fazeis de extraordinário, alguém me ajuda a controlar o tempo? Ah, eu minimizei aqui só para ver, 10, 11h25, né? Vou falar mais uns minutinhos, mas fiquem à vontade aí, tá? Mas eu lembrei de um outro trecho do Evangelho, porque, como eu estava dizendo, né? Jesus não está aqui para nos pressionar. Tipo assim, ô, vocês estão muito devagar aí, galera. Vocês têm que fazer muito mais do que vocês estão fazendo. Primeiro que aqui não é uma competição de quantidade, né? É uma questão de qualidade, de modo de vida. E aí, irmão Jacó também nos ensina isso no livro Voltei. Então, assim como André Luiz, no livro Nosso Lar, vai nos mostrar que a principal frustração nossa ao recuperar a consciência no plano espiritual é encontrar conosco mesmo, né, libertos, digamos assim, das máscaras sociais, porque aqui a gente ainda consegue fazer um teatro social, né, abraçar os outros na casa espírita, falar mansinho, mas dentro do nosso lar, não, aí nós somos nós próprios, né? Pequenos ditadores. Mas no plano espiritual, não dá para representar essa peça de teatro. Lá a gente encontra conosco mesmo, né? E aí, qual é a grande surpresa para a maioria de nós ao encontrar conosco mesmo? A consciência do tempo perdido. A consciência que a gente poderia ter feito mais e melhor do que fizemos. Por isso que é tão bacana a proposta que a casa fez de refletirmos sobre essa pergunta, porque é como se a gente estivesse, digamos assim, treinando desde logo para morrer bem. E qual a melhor maneira de morrer bem? Viver bem, né? Viver da melhor maneira que a gente puder. Eu outro dia estava pensando sobre essa página, até antes aqui do convite, e eu fiquei início de ano, né? Final e início de ano, é uma época que a gente costuma pensar sobre propósitos, sobre metas. E às vezes é um exercício difícil, porque é fácil fazer esse exercício assim, na superficialidade, né? Ah, quais são as minhas metas materiais? Quais são as minhas metas corporais? Ah, eu quero correr uma maratona, quero emagrecer. Tudo isso é legítimo, né? Mas, se nós somos espíritos imortais, temos que pensar também quais são as nossas metas de espírito. E aí, uma coisa que talvez me foi sugerida aí pelo meu guia espiritual, ou algum insight, enfim, me veio a seguinte questão: o que eu gostaria de ouvir do meu mentor, né? Quando eu recobrasse a consciência no plano espiritual, depois de passar, né, pela perturbação, pela transição, sei lá quanto tempo que eu vou ficar, né, nessa transição aí pelos umbrais da vida, né? Tem até um palestrante aqui mineiro que brinca assim, né, que o povo fica falando que vai para o céu, e ele fala que vai para o céu também, que é o centro espírita do umbral, né? Então, a gente tem essas ilusões, às vezes, né, de que vai, em uma semana, tá lá em nosso lar, né, ou em alguma outra colônia,
ou que a gente vai ser recebido no plano espiritual por irmã Sheila, né, por Bezerra de Menezes. E irmão Jacó escreve esse livro Voltei para nos dar a real, né, como dizem os jovens, dizendo que não é bem assim. Mas aí, nesse exercício, eu fiquei pensando, o que eu gostaria de ouvir do meu mentor espiritual depois de passar por essa transição toda, né? Ficar lá recuperando, etc e tal. O que eu gostaria de ouvir? É um exercício, eu não vou entrar aqui agora nas minhas respostas, né? Porque cada um tem as suas, é uma proposta individual, né? Mas eu estou compartilhando isso aqui porque foi um exercício que me ajudou e que talvez é apenas a mesma coisa que Santo Agostinho nos propõe lá na questão 919, né? Do Livro dos Espíritos, que é algo que a gente pode fazer todos os dias, né? Se perguntar como é que eu fui hoje, né? O que eu errei, o que eu falei que eu não devia ter falado, o que eu não falei, devia ter me posicionado, onde é que eu devia ter silenciado, onde é que eu devia ter parado para ouvir minha esposa, meu filho, meu chefe, por que eu pensei tal coisa quando alguém buzinou atrás de mim, né, quando o sinal abriu? Enfim, é uma pergunta que Santo Agostinho nos convida a fazer diariamente com sinceridade. Mas eu pensei numa coisa mais ampla, né? Em regra, o que eu gostaria que o meu mentor me dissesse? No sentido, assim, de um balanço dessa encarnação como um todo. Parabéns, você correu uma maratona. Parabéns, você juntou 10 milhões de reais. Será que é isso? É claro que não, né? Nós sabemos que não. Nós sabemos que o nível para um espírito imortal chegar em paz é em outra direção, totalmente diferente dessa, né? Quantas lágrimas enxugastes? Quantos minutos de paciência com um pai idoso, grosseiro? E vai por aí, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí já vou fechar aqui essa primeira participação para ver se a gente tem aí outras contribuições de vocês, mas para comprovar que Jesus não está nos pressionando, né, querendo que a gente fique, ai meu Deus, tem que fazer muito mais, né? Eu só tenho tantas horas na minha conta bancária de bônus hora, né? A gente pode até fazer isso a título de piada, né? Mas nunca levando a sério, porque a questão aqui não é, como dito, de quantidade, né? Mas para mostrar que a proposta não é de um chefe que está ali cobrando produtividade, mas de um líder verdadeiro que está nos chamando ao despertar da própria consciência, eu lembrei desse outro trecho, né, que Mateus traz no capítulo 6, quando Jesus fala assim, olha, a cada dia a sua preocupação. Então, também não vamos ficar querendo fazer PowerPoint, planejamento de 10 anos. É claro que eu tenho que me organizar, não tem improviso no plano espiritual. Eu sou um espírito imortal que tem que pensar, né, na minha trajetória de longo prazo. Mas Jesus nos pede para concentrar no hoje. Então, o que eu faço de extraordinário hoje? O que eu faço com os talentos que a misericórdia divina me disponibilizou hoje? E quais talentos são esses? São múltiplos, mas aqui nós estamos concentrando hoje nos talentos que a doutrina espírita nos esclarece, que é a certeza da imortalidade, a certeza da reencarnação, a certeza que teremos muitas outras moradas para estagiar, a certeza que os assuntos da Terra, por mais importantes que pareçam, são quase insignificantes para a nossa trajetória de espíritos. Então, se eu estou endividado, se eu estou doente, se um ente amado desencarnou, é claro que eu vou sofrer, né? Não vamos ter uma visão infantil e até
banalizar a dor do outro. Mas para um espírito que tem milênios infinitos pela frente, tá com o nome no SPC, não vai ter relevância praticamente nenhuma. A questão é como que eu me porto intimamente e também no dia a dia diante dessa situação exterior, né? Que pode ser uma simples dívida ou algo mais complexo, né? Como ter que enterrar o corpo de um filho em eternidade, etc. Falar sobre isso é muito mais fácil do que vivenciar, né? Na hora que o nosso calo aperta, a conversa costuma mudar de figura. Mas é por isso que a gente está aqui estudando, tanto no planeta Terra, quanto aqui agora, neste grupo de estudo. Bom, por enquanto, alguém quer falar alguma coisa? Ou posso seguir? Eu acho que pode seguir, Otávio. Pelo menos não vieram perguntas aqui para mim ainda, não. Então, vou seguir e se alguém quiser interromper, por favor, fique à vontade. Eu até postei no Instagram essa semana uma figurinha que eu achei do Snoopy, que eu achei muito interessante. Não sei se vocês já viram. Até brinquei também perguntando, né? Será que o Snoopy tem consciência da imortalidade, né? Porque o Charlie Brown tá ali meio pessimista, né? Pelo menos foi a minha leitura dessa figurinha. Algum dia todos nós iremos morrer, Snoopy. E ele tem uma sacada, né? Extremamente espirituosa, e ele diz assim: verdade, mas todos os outros dias não. Para mim, é Emmanuel falando aqui, né? E Jesus falando: hoje, que você não morreu ainda, que fazeis de especial? Lembrando que o morrer aqui, é interessante também pensar sobre isso, quando Jesus fala: deixai aos mortos a função de enterrar os seus mortos, né? E Emmanuel vai estudar isso também em outra lição, para diferenciar o morto de cadáver, porque muitos de nós estamos encarnados ainda e já estamos mortos. Mortos pelo ciúme, pelo pessimismo, pela ganância desmedida, e por aí vai. Então, Snoopy está propondo aqui para o Charlie Brown uma proposta de vida, né? De que a gente não viva arrastado, não viva escravizado. Todos nós falamos que queremos a liberdade, mas quase sempre, voluntariamente, nós abrimos mão da nossa liberdade. Vou dar um exemplo singelo do que eu estou querendo refletir. A moda. Quase todos nós pensamos assim: qual que é a cor da estação? Ora, a cor da estação? Como assim? Quem é que agora decide qual que é a cor que eu tenho que usar nas minhas roupas? E o negócio vai ganhando sofisticação, né? Agora tem a paleta de cores. Uai, mas se eu quiser usar uma cor que está fora de moda, quem que vai me dizer se pode ou se não pode? É um exemplo muito singelo para dizer que nós falamos que queremos a liberdade, mas quase sempre nós nos escravizamos voluntariamente. Claro que a gente ainda vive situações de trabalho análogo à escravidão e daqueles que são mesmo escravizados à força. Mas nós que estamos aqui nessa sala agora, presumo que ninguém é escravizado através de força física, de força econômica. Mas quase todos nós, parcialmente pelo menos, nos permitimos ser escravizados pela moda, pelo algoritmo, pela opinião alheia. Quantos de nós somos escravos da opinião alheia? Por isso que
quando Jesus nos convida ao extraordinário, no sentido daquilo que vai além do feijão com arroz, do ordinário, sem desvalorizar esse feijão com arroz e esse ordinário, porque feijão com arroz alimenta. E às vezes eu vou buscar o extraordinário, mas não estou nem fazendo o ordinário, né? Isso é muito comum, a pessoa está ali 10 anos sedentária, de repente ela resolve, não, esse ano eu vou mudar. Aí começa o ano malhando 5 vezes por semana. Sempre que alguém me fala isso, eu penso, nossa, será que isso é sustentável? Passa 2 meses, a pessoa já parou. Porque ela quer sair de um sedentarismo absoluto e, de repente, quer ter uma rotina de um atleta olímpico. Qual a chance disso funcionar? A lógica é a mesma para a nossa vida de espírito imortal, ou seja, eu não posso querer ser Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Eu posso usar estes exemplos como bússolas, como faróis, como assim guias, amigos mais experientes que vêm nos dar as mãos, né, para nos inspirar. Mas quase sempre vai ser assim infantilidade querer imitá-los quando eu ainda não consigo ter paciência com meu cônjuge. Então, é uma reflexão também que eu gostaria de trazer, que é buscar o extraordinário sem esquecer de fazer o ordinário muito bem feito. Porque, às vezes, fazer o ordinário muito bem feito é fazer o extraordinário. Isso são os espíritos que dizem. Então, tem uma página, né, que quase todos nós aqui conhecemos, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, salvo engano, a questão 932, ou mais ou menos por ali, por que o mal ainda prevalece na Terra? Todos nós devemos nos lembrar dessa resposta. O que os espíritos dizem? Por timidez dos bons. Os maus são audaciosos, né? Corajosos, cara de pau. Os bons são tímidos. Às vezes tem vergonha até de falar que é espírita, né? Dependendo do ambiente. Eu não vou falar que eu sou espírita, não, porque minha manicure é evangélica, ela vai achar que espiritismo é coisa do demônio, né? Ora, não é que eu vou pegar um megafone e sair por aí falando que eu sou espírita, mas é vivenciar os princípios da doutrina no silêncio ali do dia a dia, né? Sem negar a minha fé também, né? Sem colocar a lâmpada do evangelho debaixo da mesa. Então, não é fazer proselitismo, né? Sair por aí querendo laçar os outros, mas também sem colocar a lâmpada do evangelho debaixo da mesa. Então, essa resposta curtinha dos espíritos, ela é assim, quase que um chacoalhão, né? Neste sentido, olha, os que se dizem bons, que aqui também não é na visão, né, maniqueísta, todos nós já temos virtudes e mazelas no nosso íntimo, mas nós que somos candidatos a cristãos, temos que deixar de ser tímidos, nesse sentido da omissão, né? Porque pensa na corrupção. A corrupção acontece não é só por conta dos corruptos e dos corruptores, é também por conta da maioria dos omissos, que às vezes estamos vendo certas coisas acontecerem e falando, ah, não vou falar nada não, senão vai complicar para o meu lado. E aí, no Brasil, por exemplo, a gente fala, não, vai sobrar para mim, né? Porque aqui ainda a justiça humana é muito falha e tal. Ora, mas nós não estamos estudando que se a justiça humana é falha, a justiça divina não tem erro judiciário, não tem jeitinho brasileiro. Então, se eu sou um espírito imortal, eu tenho que me preocupar com a justiça humana ou com a justiça divina? É uma pergunta para a gente refletir.
sem pretensão a ser salvador, né, da humanidade, porque isso aí muitas vezes vai ser assim até uma proposta de obsessores, né, de querer nos insuflar a vaidade como se fôssemos mártires, salvadores da pátria, etc. Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nós não nos esqueçamos que somos espíritos e que estamos submetidos a uma justiça e a leis que são perfeitas, imutáveis e incorruptíveis. E que não tem jeitinho brasileiro, não tem atalho, não dá para comprar a sentença, porque estamos falando de uma justiça incorruptível, né? Que, digas de passagem, está inscrita no nosso íntimo, na nossa consciência, portanto, não tem como fugir dela, né? Então, alguém vai dizer, ah, não, aquele fulano lá não tem consciência. Claro que tem. Pode estar anestesiada, né? Provisoriamente, pelo poder, ou por drogas, ou pelo álcool, ou pela vaidade. Mas cedo ou tarde, a consciência de todos nós desperta. E quando ela despertar, que a gente tenha talentos, né, para lembrar da parábola, para apresentar a nossa própria consciência. Alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal? Nós temos algumas perguntas, se puder fazer. Vamos lá. A dona Jupira tinha posto antes: melhor do que fazer mais do que os outros, não é mais importante fazermos algo que nos leve à evolução, melhorando-nos? Sem dúvida. E esse fazer mais seria melhor, porque a linguagem humana ela é imperfeita para traduzir as verdades eternas. Seria mais interessante a gente refletir no fazer melhor, né? Porque senão eu vou dizer assim, nossa, tem 30 anos que eu faço campanha do quilo. Vai ter um tapete vermelho quando eu desencarnar, né? Como é que eu fazia essa campanha do quilo? Como um ritual, né? Ia lá para cumprir tabela, doido para acabar, olhando o relógio para eu ir para o meu churrasco, para o meu futebol. Ou ainda que eu fizesse ali, mas eu conseguia, depois da campanha do quilo, que é apenas um treino, né? Igual você vai na academia treinar, mas para depois ir para a sua prova, né, de ciclismo, do que seja. Então, ali eu estou treinando a paciência, né, a resignação e tal. Mas como é que eu era nas outras 23 horas do dia, nos outros 7 dias da semana? E aí, os espíritos respondem para Kardec, quando ele fala assim, já na última parte do livro dos Espíritos, ele fala assim, uai, mas se uai é por minha conta, né? Meu Kardec é mineiro. Se o egoísmo é a maior chaga, né, da humanidade, ele fala assim, não deve ter ninguém aqui na Terra livre do egoísmo, né? Tipo assim, perguntando justamente para enriquecer as nossas reflexões. E os espíritos respondem para ele, olha, as pessoas se enganam ao pensar isso. Porque já tem muita gente anonimamente vivendo na Terra, libertos do egoísmo. E os espíritos falam mais, falam assim, se já tem 10, por que não pode ter 100? Se já tem 100, por que não pode ter 1000? Aí vamos extrapolar. Se já tem 1000, por que não pode ter 1 bilhão de espíritos que estão vivendo na Terra já libertos do egoísmo? E dentro de uma lei divina de progresso, a gente sabe que nós estamos caminhando nesta direção. Às vezes a passo de tartaruga, né? Como diz lá aquela música do Lulu Santos,
mas que cada um diga de si mesmo, né? Então, eu concordo com essa colocação que foi feita, né? A questão aqui é um vestibular ou um concurso público que eu não estou concorrendo com ninguém, né? Os meus adversários são íntimos. Eu estou aqui concorrendo com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha inveja. Mas quantos de nós já consegue refletir sobre a própria inveja? É um movimento desafiador, né? Não precisa sair por aí falando para os outros, não, realmente eu sou invejoso, não, estou com inveja do meu vizinho. Não precisa. Mas é numa autorreflexão, né? Seja usando recursos terapêuticos, ajuda mesmo externa, ou até mesmo em processos de automeditação, né? Autorreflexão. Reconhecer a própria inveja e ir além, né? Mas por que que eu estou sentindo essa inveja? Aí eu vou descobrir, talvez, uma insegurança. Mas por que que eu sou inseguro? Ah, foi uma coisa que eu vivenciei na minha infância. Mas será que eu não dou conta de me libertar disso, né? Ressignificar essa experiência? Será que eu estou morto neste episódio da minha infância? Às vezes é uma palavra maldita das pessoas mais amadas, né? De um pai, de uma mãe. Mas será que eu vou ficar aprisionado nessa palavra até quando? Será que Jesus já não me deu a chave para abrir essa porta? Enfim, é uma reflexão constante, né? Tem mais colocações? Temos várias aqui. Uma outra pergunta. Pode nos dar exemplos de crescimento espiritual para abranger nossos propósitos e ampliar nossas metas? Muito legal, né? Essa questão. Porque, assim, a gente cita a, a vivência de Saulo de Tarso ao se tornar Paulo, né? E dá uma guinada numa encarnação, ou Maria de Magdala. E aí eu confesso que a gente pensa, poxa, mas será que o sarrafo não está muito alto, né? Claro que numa encarnação a gente consegue fazer assim bastante nessa direção de um movimento íntimo e qualitativo, né? Mas talvez para nós, espíritos imperfeitos, matriculados nessa escola, estes exemplos sejam muito mais fontes de inspiração para mostrar que é possível, né, numa única encarnação, fazer um movimento de grande relevância. Mas, quando Emmanuel fala no prefácio do livro Nosso Lar, não sei se vocês já repararam e já pensaram, né? Que Emmanuel fala assim, que há muito tempo ele estava esperando, né, um, um coração, né, no caso de André Luiz, pseudônimo, né, André Luiz, para trazer a experiência dele. E aí a gente pensa, uai, mas já tinha N obras tratando, né, dessa temática. Por que será que Emmanuel fala isso? E eu lembrei, diante dessa pergunta, porque André Luiz, com a sua humildade, trazendo para nós a experiência de um médico que já tinha ali acesso à religião, não à doutrina espírita, né, mas a postulados cristãos, que tinha, né, era um autor, então lembrem-se que, intelectualmente falando, ele estava bem na fita, né? Talvez todos nós aqui na sala, do ponto de vista intelectual, estejamos assim, acima da média, né? Alguns podem ter mestrado, outros talvez até doutorado, enfim. Mas isso não resolve a nossa vida de espíritos imortais.
E André Luiz, mesmo sendo um médico bem-sucedido, um autor, provavelmente, né, de teses e de artigos na área da medicina, quiçá livros, etc., não vamos perder tempo aqui de ficar querendo saber quem será que foi André Luiz, né? Ora, se ele resolveu adotar um pseudônimo, é porque isso era bom para ele, para os familiares e para nós também, né? E às vezes a gente fica perdendo tempo. Nossa, quem será que era André Luiz? Ora, eu tenho que pensar quem sou eu hoje, em 2023, encarnado aqui no planeta, né? Mas então, respondendo objetivamente, eu penso que os melhores exemplos são da gente estar sempre fazendo um balanço da própria vida, da própria trajetória, um balanço, e aí essa lâmina, né, que eu coloquei aqui na lâmina 2, que é um resumo do tesouro que nós temos acesso, e pensar em metas concretas, né? Ora, diante desse tesouro, o que eu posso fazer em 2023 de extraordinário? Ora, eu posso ter mais paciência com meu pai. Eu ando muito impaciente com meu pai tem 88 anos, repete as coisas, e às vezes eu estou lá no atendimento fraterno, tendo paciência com os outros, mas aqui no lar, eu às vezes fico um mês sem visitar meu pai, porque eu não tenho paciência para ouvir os casos que ele me conta e que ele já me contou 5 vezes. Ora, é uma meta extremamente interessante, né? Você vai pensar, mas isso é muito fácil. Fácil para quem? Tem que ser fácil para você, né? E, na verdade, o que os entendidos da gestão sugerem sobre meta? Que ela não pode ser muito fácil, senão ela não te desafia, mas que ela também não pode ser muito difícil a ponto de te desanimar, né? E essa meta está tão difícil que eu não vou nem tentar, né? Então, são movimentos simples do dia a dia, simples aos olhos do mundo, né? Insignificantes aos olhos do mundo. Bem-aventurada seja cada hora de tua paciência, dizem os espíritos. Então, assim, eu fui um empresário que gerei 1000 empregos. Parabéns. Louvável. Mas, como é que você tratava sua esposa, seu pai, seus funcionários? Talvez aí esteja a chave do extraordinário. Então, que as nossas metas de vida de espírito imortal sejam personalizadas para a nossa realidade, sem proposta de santidade, mas sem também ignorar que nós temos um tesouro, uma caixa de ferramentas, portanto, as nossas metas têm que ter um grau de ousadia compatível com as ferramentas que a gente tem em mãos, graças ao Evangelho e à doutrina espírita. Muito bom. Uma outra pergunta: como sabemos que estamos fazendo o que é essencial? Essa é a pergunta, se fosse materialista o nosso estudo, de $1 milhão, né? Mas eu acho a resposta extremamente simples. Não sei se vocês vão concordar. A paz da consciência tranquila pelo dever retamente cumprido é o melhor travesseiro. Então, como é que está o nosso sono? E aí não adianta, pessoal, comprar o travesseiro com tecnologia da NASA, né? Pode dormir numa esteira e usar uma pedra de travesseiro que, se eu estiver no caminho certo, dentro da pergunta que foi feita, eu vou sonhar o sonho dos anjos, né? Entre aspas, né? Que num planeta de expiações e provas, é natural que a gente tenha preocupações, né? Eventualmente uma noite ou outra mal dormida, etc. Mas
o juiz para nos apontar se estamos no caminho certo? E essa pergunta ela é fantástica, porque a gente está sempre procurando esse juiz fora de nós. Por isso que eu estava falando que nós nos escravizamos voluntariamente. Quase sempre nós estamos buscando a aprovação dos outros. E dentro dessa pergunta, esse é o caminho para o abismo. Por quê? Porque quase sempre, quando estivermos no caminho certo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, seremos alvo de críticas e, não raro, as críticas serão dos corações mais amados e mais próximos. Marido, esposa, pai, filho. Por isso que, às vezes, a gente embarca nas cascas de banana, que a gente fica esperando a aprovação do outro. É natural. O espírito imperfeito espera a aprovação do outro. As crianças não são assim? Minha filha de 7 anos faz um desenho, papai, tá bonito? Ela não tem maturidade para olhar para o próprio desenho e falar, nossa, que desenho lindo que eu fiz, né? Mas nós, adultos, somos assim também. Se a gente não receber elogios e aprovação, nós tendemos a duvidar de que estamos no caminho certo. Mas o juiz é dentro de nós, é o coração em paz, é a consciência tranquila. Agora, estar maduro o suficiente para seguir no caminho reto, diante das pedradas da crítica, é um desafio. E com rede social, então, aí que o negócio ficou sério. Porque se a nossa mente começou a ficar acostumada com like, com curtida, né? Então, você faz alguma coisa, ninguém falou nada, ninguém elogiou, você já fica jururu, né? Como diz aqui em Minas. A gente quer a aprovação do outro. Mas Madre Teresa de Calcutá nos fala, não é entre você e os outros, é entre você e Deus. Como é que a gente constrói essa maturidade? Com a leitura, com reflexão, com autoconhecimento. Uma coisa eu garanto, as pedradas virão. E vocês já devem, muitas vezes, estar recebendo. E repito, não raro elas vêm de quem mais amamos, de quem está mais perto. E Kardec testemunhou isso. Ele falou, olha, os meus maiores adversários, os meus maiores traidores, não foi o bispo, não foi o fulano, foram companheiros que estavam ombreando comigo no movimento espírita. Então, estão aí exemplos para nos servir de inspiração, né? Mas é uma construção íntima, não é muito moleza para nós espíritos imperfeitos, não. Mas o caminho é esse. Não sei se vocês concordam. Se eu estou fazendo algo na direção oposta do que o Evangelho nos convida, o coração grita no nosso íntimo. A gente fica ali desconfortável e, no fundo, a gente sabe. Ao mesmo tempo, quando eu faço algo na direção do Evangelho, né? Parei para ouvir alguém que ninguém teve paciência, mas eu parei, o coração também transborda de serenidade, né? É interessante esse movimento. Então, é mais simples do que parece. Não é fácil, mas é simples. Muito bom. A Rosana Torres faz um comentário no chat, ela fala, quando falando em extraordinário e fazendo referência a desenhos, ela lembrou do filme Mowgli e da música somente o necessário, o extraordinário é demais. Somente o necessário, por isso, e que essa vida eu sigo em paz. A cada dia, fazer o necessário e um dia estaremos fazendo o extraordinário.
Legal, é por aí. Né? O Chico brincava, né, que Jesus não pediu para escalar o Himalaia, né? Então, a gente tem que entender o que é o extraordinário, né? É interessante essa reflexão que ela trouxe. E nós temos uma última perguntinha aqui. O que fazer se a pressão para fazer mais da vida e sentir que não consegue acaba resultando num quadro depressivo? Por isso que eu tentei fazer este contraponto, justamente pensando, né, nas pressões do dia a dia, que gera ansiedade, né? Por isso que eu falei que Jesus aqui, como mais uma ferramenta, ó, vocês estão fazendo pouco, tem que fazer mais. Então, como que a gente se blinda e se protege disso? Concentrando no hoje, no presente. Aí eu convido uma página do livro Jesus no Lar, o capítulo O Talismã Divino, que é muito interessante, né? Vou falar em 30 segundos aqui. Quando Isabel pergunta para Jesus, coisa que a gente faz até hoje, né? Se Jesus não tinha um talismã, né? Um objeto aí para nos ajudar. E Jesus, bem-humorado, fala: tenho sim, né? E vai dando linha para a reflexão, falando: ó, esse talismã te ajuda a resolver conflitos, te ajuda a aprender, a evoluir. E aí, Isabel, João, tá todo mundo empolgado. Ai, onde que compra esse talismã, né? Jesus fala: não, precisa comprar, não, é de graça. O quê? Mas onde é que eu acho, né? Ih, tem para todo mundo. Resumindo, qual é o talismã divino? O tempo, o minuto que passa igualmente para todos. Mas o que a gente está fazendo desse minuto? Nesse sentido, não existe o não dar conta. Por quê? Porque cada um com a sua cruz, não é para pegar a cruz do vizinho. Então, não tem como não dar conta na proposta bem entendida do Cristo, porque todos damos conta, porque ele quer que eu seja o Otávio, ele não quer que eu seja irmã Sheila, nem a Vanessa. Ele quer que eu seja o Otávio que eu posso ser. Não é proposta de mediocridade, de acomodação, mas também não é proposta de pressão de um chefe que está cobrando produtividade, venda mais no final do mês. Então, nesse sentido, que a gente precisa entender maduramente o convite de Jesus. E Jesus não usa violência, né? Jesus usa o tempo. Então, assim, eu outro dia ouvi uma frase que eu ainda não descobri quem é o autor, se é que tem um autor ou se é mesmo a sabedoria popular, mas foi num contexto de religiões orientais, que eu acho que se aplica aqui, que diz assim: sem pressa e sem pausa. Então, nós não estamos com pressa, mas não queremos ficar estacionados. Então, sem pressa, sem pausa. Não tem pressão, não tem correria, não tem improviso, mas também não tem acomodação, não tem preguiça, não tem zona de conforto. Sem pressa e sem pausa. Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado pelas excelentes reflexões hoje. Foi um estudo muito produtivo. Em nome do Blossom, a gente queria muito lhe agradecer e lhe pedir se você tiver alguma consideração final a ser feita e se você podia, por favor, encerrar o nosso estudo com uma prece. Só agradecer, né, e dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui. Espero que a gente possa encontrar em novas oportunidades. Então, vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos por essa noite de estudo, que o Senhor continue nos amparando, nos convidando, nos orientando a sermos versões melhores de nós próprios,
no cotidiano da vida de cada um de nós. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelo nosso equilíbrio mental e que possamos continuar servindo e seguindo em frente. Que assim seja.